chegada de novas tecnologias e avanço dos motores flex, como injeção direta e veículos com turbo, começaram a questionar a viabilidade de motores turbo diesel. E o principal quesito que foi levantado são as manutenção. Se realmente uma manutenção de um carro diesel é mais complicada e é mais difícil. O Oficina Brasil hoje vem até a Hunter, especialistas em carros diesel, para poder falar sobre a manutenção desse carro. Sidney, seja bem-vindo ao canal. Seja bem-vindo você aqui também, Kaique, o pessoal da Jornal Oficina Brasil. É um prazer ter vocês aqui na Hunter. Como você tinha dito, que hoje tem uma dificuldade, né, de mão de obra e de fazer manutenção dos motores diesel, eu já enxergo de forma diferente. Eu enxergo isso aqui como uma oportunidade para as oficinas se especializarem, né? A gente tem vários veículos rodando, não só a Fiat Toro 2.0, mas tem outros diversos veículos que utilizam a mesma motorização. Então o mecânico ele vai precisar de aprender um pouco sobre esse sistema. Aqui é um motor de 170 cavalos, 350 Nm de torque. É um motor bem robusto, com sistema de combustão por compressão, que é um sistema diesel. Então muda toda a forma de trabalho de um motor desse. E a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre esse motor e poder tirar e esclarecer um pouco suas dúvidas, né? O que você ainda não conhece sobre o motor 2.0 Multijet. Bom, essa linha da Toro já é consagrada, esse motor, a transmissão, a galera já gosta bastante, né? Teve algumas mudanças, né, para a nova linha do 2024, mas vamos falar peça por peça dos principais detalhes e algumas características que o diesel merece detalhe, né? Merece atenção, né? É isso aí, o que é o calcanhar de Aquiles desses motores, né? Principalmente a parte de alimentação de combustível, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai mostrar aqui as mudanças, as principais mudanças que teve nesse motor para as versões anteriores, para poder te deixar aí, você que é mecânico ou proprietário de veículo, um pouco mais antenado sobre as tecnologias desse carro aqui. Bom, pessoal, acompanha com a gente. É isso aí, pessoal, bora lá. Bom, aqui agora a gente já está com algumas peças do carro. Para a gente falar a verdade, é diferente, é mais complicada a manutenção de um carro diesel para um carro flex gasolina? Sim, ela é diferente. A manutenção de um carro diesel é totalmente diferente de um carro flex, né? Tanto do ponto de vista da parte financeira, que o custo dos reparos, das manutenções é bem mais alto, quanto também da parte técnica, né? A pessoa que faz a manutenção de um carro diesel, ela tem que estar preparada, né? Tem que ser especializada ali na manutenção de diesel. É todo diferente um motor de ciclo Otto para um motor de combustão por compressão, que é no caso do motor turbo diesel. Aqui ele utiliza bicos de alta pressão, né? Bicos injetores de alta pressão de combustível, utiliza sistema de bombas de alta pressão, ele trabalha de outra forma totalmente diferente do que a forma que os veículos flex trabalham. Então a pessoa ela tem que entender, acaba que o custo das peças é bem mais alto, as peças, dificilmente você vai achar peças, vamos dizer assim, paralelas, principalmente na parte de injeção diesel. Um pouco mais complicado, então, né? É bem mais complicado. Isso aqui, hoje, quem fabrica, por exemplo, no caso dessa Toro, é a Bosch, e não existe esse outro injetor a não ser o original, né? Não existe outro injetor desse que não seja fabricado pela Bosch. Então, isso segue a mesma linha em todos os componentes da injeção diesel. Então, você não vai encontrar peças paralelas. Paralelas que eu digo é fabricação mais fácil de mais comprar, fácil, não estou dizendo falsificada, estou dizendo peças marcas fora da concessionária. Fora de concessionária. Bomba de vácuo, a mesma coisa. Você vai, que no caso é essa aqui, né, que é a Pierburg que fabrica, mas não existe outros fabricantes. A Pierburg é a que fabrica também diretamente para Jeep, né, e para Fiat, para Stellantis. Então, você vai notar isso na manutenção diesel. Então, o cliente ele tem que estar mais preparado, né, com relação aos custos. Em contrapartida também, são motores mais robustos, né? Eles duram mais, a concepção do motor diesel, ele... Mais parrudo. Mais parrudo, né? Então, ele já é construído de uma forma estrutural mais forte, vamos dizer assim, né? E acaba que isso dá mais confiabilidade para o motor. Hoje o que mais prejudica esses motores, não só o motor turbo diesel, mas como todos os motores aí no Brasil é combustível, né? Então a gente entra aí na parte de combustível, o combustível ele afeta muito o bom funcionamento desse carro. Então principalmente com a adição de biodiesel no diesel S10, então a gente tem alguns problemas que começam a acontecer de forma, vamos dizer assim, prematura, né? Então esse carro também tem um sistema de pós-tratamento. No caso aqui a gente está falando um Euro 6, até a versão anterior era Euro 5, né? Os motores
turbo diesel anteriores que equipava Toro eram Euro 5, aqui já tem o Euro 6, aqui tem um sistema de ar. que o Euro 6 é a norma, né, que atende emissões, né? Isso. E aqui já tem o sistema de Arla, esse motor, o sistema de EGR e DPF também muda. Então é tudo trabalhado para não poluir, né, não emitir aí poluentes e isso acaba que deixa o sistema mais melindroso. Então você tem que fazer as manutenções de forma correta, tem que utilizar o óleo correto. Aqui utiliza um óleo 5W30 para filtros DPF, então não é qualquer óleo que você pode pôr nesse motor. Se você utilizar um óleo incorreto, você vai ter um problema de saturação prematura ali do filtro DPF. Aqui também utiliza o diesel S10, então tem que ser o diesel correto. Se você utilizar, eu acho que hoje ninguém utiliza mais o S500 nesses carros, mas vai que... É mais para caminhões. Mais para caminhões, mas o correto aqui é o diesel S10, né? Que ele tem 10 partes de enxofre por milhão. E assim, que nem você mostrou pra gente um bom exemplo, né? Esse é um injetor. De cara já é bem diferente do injetor de um carro, até mesmo de um carro flex com injeção direta, ele é bem maior. Em valor de custo, seria bem mais caro um desse, por exemplo? Um injetor diesel desse, ele tá saindo na faixa de R$ 1.800, R$ 1.900, cada um deles. É um custo caro. A gente tem ali até um Renegade que a gente vai substituir, 4 injetores desses. E geralmente troca os 4, né? Troca os 4. E esse injetor, pessoal, ele tem uma particularidade que a gente não consegue, dificilmente a gente nem testa ele em oficina. A gente tem alguns testes que a gente faz através de aparelho diagnóstico, do scanner, teste de retorno, mas a equalização... Isso aqui é feito em um equipamento de alta pressão, onde um profissional, que é um bombista, né, ele vai executar os testes necessários para poder validar se aquele injetor está desempenhando bem ou não. Diferente de um bico comum que você testa na maquininha de bico, né? Então um bico flex você consegue pôr na maquininha que você tem, uma máquina de teste de bico que você tem na sua oficina. A gente testa, consegue fazer... diagnósticos. Aqui também a gente faz o diagnóstico, mas o diagnóstico aqui é só para ver se vai substituir ou não o injetor. No caso desses aqui em específico que vão na Toro, a gente, pelo custo-benefício, a gente nem recomenda ao cliente a recuperar. Não compensa. Porque pelo preço do injetor e o preço da recuperação sai quase elas por elas. Então a gente sempre orienta a instalação de um bico injetor novo. E cada bico injetor desse, ele é único. Então ele tem um código nele aqui, que é o código IMA, que esse bico injetor, ele é como se fosse um CPF, né, vamos dizer assim. Então, você não consegue, de forma nenhuma, utilizar esse bico, né, tipo, em outro carro, sem fazer a programação desse injetor nesse outro veículo. Isso complica mais o diagnóstico ainda, né? Complica que você vai ter que ter um equipamento, né, vai ter que ter um scanner que faça essa programação. Na verdade, você até consegue utilizar esse bico injetor em outro carro, só que ele nunca vai desempenhar da forma que era para ele desempenhar, porque toda a característica construtiva dele está descrita nesse código IMA, que vai aqui na ponta do injetor. Como se fosse apresentar o bico para o carro, né? Pra justamente. Conhecer. E o carro, o módulo de injeção, através dessa informação, ele sabe como que ele tem que ajustar a injeção para aquele carro. Porque o bico injetor desse turbo diesel, ele funciona internamente de forma mecânica. A própria pressão de diesel é que é responsável por fazer a injeção para dentro do cilindro. Então aqui a diferença de pressão interna é que faz esse bico abrir e pulverizar o diesel na câmara de combustão. Então aqui ele tem uma bobina, né, aqui na parte superior, onde essa bobina ela só pulsa, né, para poder gerar um pulso eletromagnético, onde vai gerar essa diferença de pressão na parte inferior e a parte posterior do bico injetor, e ele abre a sua ponteira, a sua agulha, liberando a passagem de diesel para dentro da câmara de combustão. E o pessoal pode achar que, nunca vou trocar um bico desse, mas no caso de um combustível adulterado, talvez o bico seja o primeiro afetado, né? Justamente. Aqui, pessoal, principalmente para vocês que é dono desses veículos, o ponto principal de atenção é troca do filtro de diesel, que é esse camarada aqui, abastecimento correto, sempre possível andar com o veículo não só em trajetos anda e para, principalmente da parte de DPF, porque esse carro ele tem uma regeneração automática, então esse filtro DPF ele satura com o passar do tempo. Então o que é o DPF? Vou falar de forma geral aqui só para poder ficar mais fácil de entender. É um filtro que ele acumula todas as fuligens que o próprio motor gera durante a combustão. Para que essas fuligens não vá diretamente para o meio ambiente, ele acumula ela por um período dentro do escape, e a partir do momento que esse filtro enche,
o próprio módulo de injeção entra em processo de regeneração, onde ele aumenta a temperatura desse filtro DPF, que fica ali na parte do escapamento, ele aumenta a temperatura a um certo ponto, onde ele incinera as próprias partículas que estavam acumuladas lá dentro do filtro. Aí essas partículas saem e vão para a atmosfera, em granulometria bem menor. Então isso é feito de forma automática no carro. Então quando você tem aquele trajeto de anda e para, você não consegue iniciar e concluir um processo de regeneração. E aí esse filtro começa a obstruir de forma prematura e começa a gerar problemas de DPF, de perca de potência, luz de injeção acesa. A gente já pegou casos aí de carro com apenas 6.000 quilômetros, mais antigos, né, de 3, 4 anos de uso, mas o carro só tinha 6.000 quilômetros e estava com o filtro obstruído, porque o cliente não anda com o carro. E tem aquele problema também da carbonização, né? Às vezes o motor não tinha uma temperatura legal, acaba carbonizando mais ainda, né? A sede, justamente. essas coisas, né? Então o bom funcionamento desse carro, às vezes as pessoas confundem um utilitário com um carro de passeio. O turbo diesel é um carro utilitário, então é um carro que ele é projetado para a pessoa carregar, trabalhar numa empresa, pegar uma estrada, fazer algumas atividades que um carro flex não atenderia legal. E muitas vezes a pessoa compra um carro turbo diesel desse e utiliza como utilitário. Leva a filha na escola, volta, volta. Não que esteja errado, mas a forma que vai dirigir esse carro é a forma que vai fazer com que ele dure mais ou dure menos, ou que os problemas apareçam de forma prematura ou dentro do prazo esperado, vamos dizer assim. Olha, pessoal, que legal. Quando você escolhe um veículo, você não pensa só na manutenção, né? O importa o uso que você vai fazer desse carro. Se é uma pessoa que usa pouco, trajetos curtos, talvez seja legal pensar num carro flex. Talvez você vai ter mais problemas, por mais que o veículo diesel tenha mais dificuldade, demore mais para dar manutenção, quando der a manutenção, vai ser uma manutenção cara, né, Sidney? Vai ser uma manutenção cara. Inclusive, que nem a parte de diesel, que eu acho que é a parte mais sensível num turbo diesel, né? A gente sempre recomenda substituir esse filtro de diesel em todas as revisões. Então é um filtro que não é, o preço dele, né, não é tão assim, acessível, né? Não é tão caro, né? Então não justifica você correr o risco, porque eu sei que está previsto no manual a ser feito a cada 20.000 quilômetros ali, mas eu particularmente prefiro trabalhar antecipadamente em função do diesel que a gente tem rodando, né? A gente não tem um controle legal do diesel que a gente tem nos postos de combustível, né? Então não justifica às vezes a gente correr um risco por conta de uma peça tão acessível que nem esse filtro de diesel. Até porque a gente fala assim, às vezes a manutenção no manual manda trocar a cada 10.000. Mas se você faz um uso severo, um uso diferenciado daquele produto, você deve antecipar algumas manutenções, porque o carro está trabalhando diferente do que o manual foi prescrito, né? O manual foi prescrito numa utilização geral do carro, né? E se você for ver o manual ao pé da letra, se você interpretar ali a parte de condições de uso severo, todas as condições que a gente tem aqui no Brasil, praticamente se encaixa em grandes cidades, né? Se encaixa em uso severo. Então, uso severo eu vejo lá, às vezes, se você faz muito trajeto de anda e para, então você está fazendo uso severo, você está na cidade. Às vezes você está numa estrada empoeirada, é uso severo. Às vezes você só dirige em rodovia, é uso severo. Então, todas as condições que estão descritas lá, meio que automaticamente é uso severo. Existe um mito, né, que o pessoal acha que o uso severo é o cara que carrega peso, né? Põe o carro para rodar em condições extremas. Às vezes é até melhor um cara que faz um uso desse, né? Que deixa o carro as temperaturas, os ciclos, do que uma pessoa que só anda na cidade, para muito, baixas velocidades, carga, ar-condicionado ligado. Isso pro motor, isso acaba reduzindo a vida útil até um certo tempo, né, Sidney? A gente não consegue quantificar quanto isso vai influenciar na vida útil do motor, mas com certeza sim, ele vai trabalhar, não vai trabalhar na temperatura correta, ele vai ter consumo elevado de combustível, ele nunca vai encerrar, né, o ciclo de regeneração. Então muitas vezes, se for trajetos curtos, ele inicia, mas não conclui, inicia, não conclui, e acaba que isso vai acumulando, né, fuligem ali, principalmente na parte do pós-tratamento, e depois lá na frente você acaba tendo um problema. Então o uso severo, que nem o Kaique falou, não está relacionado diretamente a se você põe carga no carro ou não, se você força ele ou não. É a condição que você dirige o carro, é a condição que seu carro está submetido naquele momento, é a condição. Isso é um ponto bem legal, bem interessante, a pessoa pegar o manual, dar uma lida nele, para ele enxergar. E principalmente no motor turbo diesel, ter atenção com relação
abastecimento de combustível e as revisões preventivas, né, vamos dizer assim. E você, dono de carro que tem dúvidas sobre, li o manual, não consegui interpretar legal, dá um pulinho na oficina de confiança, né, do seu reparador, pede para ele interpretar, para ele encaixar você, em qual caso você se encaixa. E você, reparador, tá sempre buscando informações sobre o uso, porque às vezes é um carro que nunca passou pela sua oficina, um carro novo, um produto novo, você não conhece. Então vamos sempre estar buscando conhecer os novos produtos. A gente acha que carro novo não quebra, carro novo só concessionária. As coisas hoje em dia acontecem muito rápido nesse dia, né? Às vezes um carro que você acha que você nunca vai ver, tá pintando na sua oficina, você pode estar perdendo um serviço aí, né? Então, o que o Kaique falou é bem importante, isso mesmo. Tem muitas oficinas, né, que elas trabalham com os veículos flex e muitas vezes não atendem o veículo diesel, ou atendem o veículo diesel de forma esporádica e não entendem a fundo, né, como funciona a mecânica diesel. A mecânica diesel é um conceito totalmente diferente do flex. Então, às vezes, a gente está com a cabeça do flex, né, para poder fazer as manutenções e tenta aplicar num turbo diesel e não tem nada a ver uma coisa com a outra, são princípios diferentes. A gente fala disso aí desde o lado básico, desde a alimentação do combustível, por exemplo. Então, esse carro aqui ele tem uma bomba de baixa pressão e tem uma bomba de alta pressão. A bomba de baixa pressão ela é responsável por transmitir o combustível, né, que está lá no tanque de combustível e trazer aqui para o motor. Diferente do carro flex, que a bomba de baixa faz toda a parte de alimentação já. Isso, a bomba de baixa já pressuriza. Até no coletor, né? Isso, ela já pressuriza o sistema, né? Ela já manda combustível até na ponta do bico, vamos dizer assim. E aqui não, aqui vem o combustível para a bomba de alta e a bomba de alta que manda o combustível para o bico injetor de alta pressão. Só que no flex, vamos dar um exemplo, você lá desligou a chave, a pressão mantém estanque, né? Lá em 4 bar, geralmente. E no turbo diesel já cai. Então eu vejo muitos mecânicos, às vezes já liga, o carro aqui está com problema na bomba de baixa, que não está segurando pressão. Não era para segurar. Já não era para segurar. Então, conceitos diferentes. Só que a pessoa muitas vezes está acostumada com o veículo flex e quer aplicar a mesma metodologia do flex no diesel e aí acaba se atrapalhando ali na hora de fazer diagnóstico. Então, o turbo diesel ele precisa de uma mão de obra especializada. Tem várias oficinas que fazem, a gente faz aqui bastante turbo diesel. Hoje mesmo aqui, acho que todos, só tem um carro flex dentro da oficina, todos são turbo diesel. Acabou invertendo, né? Acabou invertendo. Todos são turbo diesel. E aí, porque é uma demanda, né? Tem muitos veículos desses rodando, não só Toro, Compass, Renegade e Commander que usa esse mesmo motor. Outras marcas. Mas também. Outras marcas também utilizam turbo diesel e é o mesmo princípio de funcionamento. Aqui a gente está falando de um Toro 2024, mas esse princípio de funcionamento de um turbo diesel é para qualquer veículo aí, Amarok, Ranger, S10, ela vai utilizar o mesmo sistema, basicamente, o mesmo procedimento ali, o mesmo princípio de funcionamento. E o mecânico ele tem que estar preparado para fazer essa manutenção. Então ele vai ter que se especializar no turbo diesel, né, de forma concreta. Ele vai ter que aprender sobre o turbo diesel se ele quiser atender esse cliente turbo diesel dentro da oficina dele. Bom, pessoal, é importante saber que assim, você não precisa fechar as portas da sua oficina para carro flex ou para carro diesel, né? Isso é uma cultura muito antiga, né? Tinha aquela oficina que só mexia com o diesel e só aquela oficina que mexia com o flex. Hoje em dia, essa gama de veículos se misturou. Às vezes o mesmo modelo de veículo, vamos supor, o Renegade, o Compass, tem flex e tem diesel. Sim. Então você vai acabar perdendo o cliente. Só que o muito importante, você se especializar na tecnologia que você pretende receber. Porque às vezes o serviço que você quer pegar para aumentar o lucro da sua oficina acaba virando uma dor de cabeça, né, Sidney? É isso aí, porque o que acontece? Como eu falei lá no início, a manutenção desse carro ela é bem mais cara. Então aqui a gente não tem margem para erro. A gente está falando de um bico injetor que custa na faixa de R$ 1.800, R$ 2.000, uma bomba de alta pressão que custa aí na faixa de R$ 6.000, R$ 5.000. Então a gente está falando aí só de sistema de injeção, bico e bomba, de R$ 13, 14 mil reais. E se você erra num diagnóstico desse, o prejuízo que a oficina toma é muito grande. Então, aqui o mecânico ele tem que saber muito bem, né, como que funciona, o princípio de funcionamento do injetor, o princípio de funcionamento de uma bomba de alta pressão, entender qual que é o comportamento do carro. O módulo de injeção trabalha de forma diferente do que um módulo de injeção de um veículo flex. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele tem que entender todo esse sistema para conseguir fazer a manutenção. Entender de pós-tratamento, entender de EGR, de DPF, entender da parte de admissão de ar desse motor, turbo, alimentação, a parte de turbina. Tudo isso trabalha de forma conjugada e nos veículos flex tem também, né, nos de injeção direta, mas são diferentes. Esse carro aqui, por exemplo, ele trabalha com turbina de geometria variável. Olha,
tecnologia, porque tem oficina que às vezes nem sabe mexer com turbina. Aí já vem a turbina de geometria variável, olha com quantos componentes, né? Então dentro da turbina a gente tem ramificações de turbinas, modelos de turbinas. Então nesse caso aqui ele trabalha com a turbina de geometria variável, então a gente está com a turbina lá comum, que a gente já está acostumado com o Westgate normal, aqui você já muda o conceito de funcionamento ali da turbina. Então o turbo diesel tá cada dia mais aí nas ruas, né? A gente vê a quantidade desses carros que estão rodando, só que a dificuldade é a mão de obra, né, para poder fazer a manutenção dele. Então isso tanto para o cliente, né, e muitas vezes também para a oficina. As oficinas às vezes elas batem cabeça por conta de não dominar o conhecimento do turbo diesel. Bom pessoal, falamos em geral aqui da manutenção, agora vamos, Sidney, apresenta pra gente os principais componentes que são de costume trocados em revisões e os componentes mais conhecidos do motor diesel. Hoje, com a Fiat Toro Range 2024, algumas leves atualizações, né? Sim. Mas, em geral, o motor manteve aquela tecnologia, aquele motor que a gente já conhece, que é um motor que tá bom, né? Sim, é um motor muito bom, né? Motor de 170 cavalos, 350 Nm de torque. Então, é um motor que desempenha muito bem, em conjunto ainda com a transmissão 9 HP48 de 9 marchas. É um conjunto muito bom, né? Tem muito torque. Pra você ter uma noção, esse carro arranca de segunda. Ele não sai de primeira. Ele não sai de primeira. Muitas pessoas me ligam, meu carro tá com problema no câmbio, o que tá acontecendo? Ele só sai de segunda. Eu falei, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Esse carro ele arranca de segunda, ele tem 9 marchas, justamente para isso, né? Para poder ter mais conforto e mais torque. Então você tem um conjunto de mais marchas para você trabalhar cada fase do motor dividir melhor todo o torque que esse motor distribui para a caixa de marchas, aí, vamos dizer assim, né, para transmissão automática. Ele tem sistema 4x4 também, então legal. Ele tem um diferencial traseiro, tem a caixa de transferência que faz a transmissão, né, da rotação do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Ele tem um sistema de controle de tração que é interligado no diferencial traseiro, que é muito interessante também. O TC Plus, né, que a gente chama. Isso, e então esse carro ele utiliza as mesmas tecnologias das versões anteriores, que o Kaique falou, só que ele tem algumas modificações na parte do motor, a maioria delas em função da norma Euro 6, né? Então o outro atendia a Euro 5, esse aqui já atende Euro 6, esse já tem Arla, então esse aqui muda, essas mudanças são basicamente em função para atender as normas ambientais. Então pessoal, aqui ó, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o motor, vou mostrar para vocês aqui os principais componentes, né, que a gente tem nesse motor turbo diesel. Vou mostrar para vocês aqui as peças, né, que a gente fala bastante. Eu queria começar por uma peça que muitas vezes as pessoas confundem, né? Que a gente fala que motor turbo diesel não tem vela. E realmente o motor turbo diesel ele não possui vela de ignição, ele só possui a vela incandescente. E qual que é a função da vela incandescente? Então aqui ó, eu tô com um modelinho de uma vela aqui na minha mão, que essa é a vela incandescente, que é a mesma que vai nesses 4 chicotes aqui traseiros vermelhos que vocês estão vendo aqui, ó, são as velas incandescentes. Então o motor turbo diesel, ele precisa controlar, né, a temperatura da câmara de combustão para que o diesel entre em combustão. Então a vela incandescente no motor turbo diesel, ela faz essa função, ela aumenta a temperatura da câmara de combustão e ela também controla a temperatura da câmara de combustão para que o diesel possa entrar em explosão, né, ele possa entrar em funcionamento, né, durante a fase de compressão, através da temperatura da câmara de combustão. Então, um dos fatores é a temperatura da câmara de combustão. Então, o motor turbo diesel, ele não tem vela de ignição, mas ele possui vela incandescente, que na verdade é uma resistência, né, que a partir do momento que ela recebe a tensão de bateria, ela aquece e faz com que aumente a temperatura na câmara de combustão. Então, essa aqui é a vela, né, a famosa vela incandescente que utiliza nesse motor 2.0 multijet. Seguindo aqui, pessoal, a gente consegue visualizar a parte de alta pressão, né? O tubo rail, vamos dizer assim, onde vem o diesel em alta pressão, ele sai da bomba de alta pressão, vem para o turbo rail e o turbo rail injeta nos 4 bicos injetores, que são esses que vocês estão vendo aqui, ó, os 4 bicos injetores. Então o sistema de alta pressão, ele tem que ser bem reforçado, vocês podem ver que as tubulações são bem rígidas, são tubulações reforçadas, porque a gente está falando aqui de um sistema que varia de 250 a 1.600 bar de pressão. É muita pressão. Então, em acelerador
100% ali, você talvez fazendo uma ultrapassagem pode atingir 1.600, 1.700 bar de pressão aqui nesse sistema de diesel. Então é um sistema que tem que ser bem reforçado por conta disso. Aqui até na hora de fazer a manutenção tem que ter bastante atenção, não pode desconectar, principalmente isso aqui com o motor funcionando, que pode ter um sério risco de acidente. Então vamos supor que a gente está aqui a 250 bar, que é a pressão mínima de trabalho, né? Então mesmo em 250 bar é uma pressão altíssima, que pode estar machucando uma pessoa caso ela não saiba e ela tente soltar isso com o motor em funcionamento. Então a gente tem lá nos motores diesel antigo, né, o procedimento de tirar ar do sistema para que o motor funcione. Aqui nos motores eletrônicos 2.0 não há necessidade de tirar ar do sistema, né? Então o ar aqui nesse sistema ele é tirado através dos ciclos de chave. A partir do momento que você vira a chave e desliga a chave por várias vezes, você sangra o sistema, ele tem sistema de retorno para o tanque, então você sangra, tira o ar do sistema, às vezes ele demora um pouquinho para entrar em funcionamento, mas ele funciona. Aqui a gente consegue visualizar o filtro de diesel, então aqui dentro desse elemento aqui vai aquele filtro que eu mostrei para vocês, que é este aqui, então ele vai aqui dentro, então esse filtro a gente tem que ser substituído nas revisões. Esse motor também é equipado com correia dentada, então ele tem uma correia dentada que faz a parte de sincronismo, né? Que faz a parte de transmissão da rotação do virabrequim para os eixos de comando. Então ele tem um eixo de comando de escape que é tocado pela correia dentada e o eixo de comando de admissão é tocado pelo próprio eixo de escape. Tem uma engrenagem interna dentro do cabeçote que faz esse papel. Voltando aqui para a parte de alimentação, a gente tem a parte do filtro de ar. O sensor de massa de ar teve uma pequena modificação. Então esse sensor de massa de ar ele já é um pouco diferente da versão anterior. A gente vê aqui modificações também na parte de turbina, mudou o conjunto de turbo, né? A turbina é diferente, principalmente o atuador da turbina, ele muda nesse motor. A parte aqui também de DPF, que a gente consegue visualizar o bico, né? Que ele é responsável por injetar a ureia aqui na parte de DPF, né? Então esse é um bico que está ligado ao sistema Arla, e ele também é refrigerado pelo líquido do sistema de arrefecimento, então por isso o reservatório desse veículo muda, ele tem duas tomadas aqui para receber o líquido do sistema de arrefecimento, então as versões anteriores não era dessa forma. Aqui, esse motor também, por ele ser um motor alimentado turbo diesel, ele faz o uso da bomba de vácuo, que é essa peça que está aqui, eu tenho até uma que é essa que está na minha mão aqui. Então a bomba de vácuo ela é responsável por gerar vácuo, né, no motor para poder alimentar ali o sistema de servofreio. Então aqui eu estou mostrando para vocês os principais componentes. A gente tem aqui a borboleta Stoff, que seria no caso a TBI, né, onde faz a admissão de ar para dentro do motor. Então esse motor ele é o mesmo motor que a gente tinha na versão anterior com essas pequenas modificações. A parte de EGR pós-tratamento muda toda, principalmente em função lá daquilo que a gente falou das normas ambientais, né? A norma de não poluentes. Então pessoal, aqui a gente está na parte inferior do motor, aí a gente já consegue visualizar que tem uma bomba d'água auxiliar aqui, né? Para poder fazer a parte de arrefecimento do motor. Então esse carro possui duas bombas d'água, a bomba d'água principal e a bomba d'água auxiliar. Aqui a gente consegue observar também já o conjunto, né, motor e transmissão. Essa é a transmissão nova HP48. A parte do DPF, o DPF é uma parte do escapamento. Então aqui dentro a gente consegue visualizar que ele mudou também, ele está na diagonal aqui, nos outros motores ele ficava na vertical. A parte aqui de suspensão praticamente se mantém, não mudou muita coisa. Aqui a gente está com a caixa de transferência, né, que seria aqui a parte do diferencial dianteiro, que vai dentro da transmissão, e aqui a gente tem a parte da caixa de transferência que manda a rotação aqui, né, do eixo dianteiro lá para traseiro, para o diferencial traseiro. Então aqui a parte inferior do motor a gente consegue ter uma visão, tem a parte do filtro de óleo mantém a mesma coisa, a parte para poder substituir, né, fica aqui na lateral, próximo à roda dianteira direita. Mas ele tem fácil acesso aqui à caixa de transferência para poder drenar o óleo se for necessário e fazer a manutenção preventiva desse motor. Vindo aqui para a traseira, pessoal, a gente consegue visualizar o diferencial traseiro, que é esse que está aqui atrás. Então o diferencial traseiro ele é unido ao diferencial dianteiro por esse cardan, né, o eixo cardan. Então esse aqui distribui a rotação para as duas rodas traseiras. Então o tanque de combustível fica bem aqui. O tanque de combustível desse carro.
Então é bem acessível aqui a parte de manutenção, principalmente da suspensão traseira, a parte de tanque de combustível, diferencial traseiro. Não tem muito mistério aqui para fazer intervenção, porque ele tem bastante espaço aqui para poder se trabalhar. Então o mecânico aqui consegue fazer as atividades, né? Até a parte de ajuste aqui de ângulo, né? De cambagem. Aqui você tem acesso fácil aqui nas porcas de ajuste. Então a parte da suspensão traseira está bem tranquilo de trabalhar. Esse carro ele possui o tanque de Arla também, né? Então ele tem 2 tanques, o tanque de diesel e tem o tanque de Arla, que faz a parte ali do pós-tratamento. Pessoal, esse carro aqui tem um detalhe legal, que ele tem 2 bombas d'água, né? Ele tem uma bomba d'água auxiliar, que é essa que a gente está vendo aqui. Essa bomba d'água auxiliar, ela faz a refrigeração da parte da turbina. Então, como mudou o componente, né? A turbina desse carro não é igual à versão anterior, então fez necessário aqui uma bomba d'água auxiliar para poder fazer o fluxo, né, do líquido do sistema de arrefecimento e refrigerar essa turbina. Então aqui é a localização dela, logo abaixo aqui é o compressor do ar-condicionado. Então pessoal, aqui ó, todo o líquido de arrefecimento que é controlado pelaquela bombinha auxiliar, ele vem aqui para o bico de ureia, né, o bico aqui do sistema de Arla. Então é o bico onde injeta aqui na parte do sistema de pós-tratamento. Então o arrefecimento é feito através daquela bomba d'água auxiliar. Então por isso que esse carro utiliza 2 bombas d'água. Bom pessoal, o Sidney mostrou que tem bastante componente, né? Tanto pelo motor, quanto pelo fato de ser um carro 4x4, né? Tem a tração, tem muitos componentes, mas não é nenhum mistério, né? Não é nenhum mistério. Esse carro, que nem a gente falou lá no início, é o motor turbo diesel, estava comentando contigo, é um motor mais antigo que o motor a combustão por gasolina. Só que muitas vezes os mecânicos não mexem, né, porque não conhece do sistema e está habituado a trabalhar com carro a gasolina ou flex dentro da oficina. Mas é um motor que a partir do momento que você aprende a fazer manutenção dele, ele se torna até mais simples que um motor flex aí, vamos dizer assim. Então é mais simples de trabalhar. O que tem que estar ligeiro é o que eu falei no início, é sobre manutenção correta, as peças que vão ser aplicadas, né? O custo das peças. Então aqui a pessoa tem uma responsabilidade maior, né? Então ele tem que saber fazer uma manutenção bem feita para poder não gerar prejuízo nem para a oficina nem para o dono do carro. Bom pessoal, a gente fala que tem muitos componentes, isso não é ruim, isso é bom. Olha quantos componentes, quantas áreas você pode estar trabalhando, trazendo lucro, trazendo serviço para sua oficina. Então vamos buscar conhecer, não vamos perder serviço, né, Sidney? Hoje em dia os carros diesel estão cada vez mais populares, né? É isso aí. Então hoje a quantidade de carro que está rodando não dá pra gente falar, não vou trabalhar com essa marca ou aquela marca. A Stellantis hoje, que fabrica principalmente a Toro aqui, Compass, Renegade, é uma das maiores montadoras, né, do mundo. Ampliou muito, né? Ampliou muito e se você vê a frota desses veículos rodando, não tem como você falar não para esses carros. Então o mecânico não tem um caminho a não ser investir em conhecimento e aprender sobre a mecânica diesel aí para poder trabalhar nas oficinas. Bom pessoal, e o reparador que tiver com dúvida no sistema, que não está conhecendo, quiser conhecer mais, né? Pode procurar o Sidney aqui da Hunter, que está especialista, tem até o treinamento. Fala um pouco do treinamento. Isso aí, pessoal. A gente tem o treinamento, né, para veículos diesel multijet. A gente tem aí as turmas da imersão Jeep Pro. A próxima turma vai ser agora em agosto de 2024. Então a gente abre essa turma 2 vezes ao ano. Então quem quer entender um pouquinho mais sobre a mecânica multijet, quem quer entender sobre a mecânica T270, lá nesse treinamento a gente ensina bastante coisa, né, sobre esses veículos. Então tem muitos mecânicos que ainda não têm onde buscar o conhecimento. A gente lá da Hunter temos esse treinamento que 2 vezes ao ano é disponibilizado aí nas nossas redes sociais. Então acompanhe a gente aí no nosso Instagram, @oficinahunter, que você vai ter acesso ao treinamento aí quando abrir novas turmas sobre o multijet. Não só treinamentos, né? Quem segue, acompanha, tem muitas dicas, né? O dia a dia da oficina deles, né? Tem bastante coisa lá. A gente da Oficina Brasil também tá sempre por aqui, trazendo conteúdo para vocês. Então não vamos deixar de pegar serviço, de aprender, de conhecer coisas novas, né? Quem acha que tá muito distante, eu tô longe de São Paulo. Não, pessoal, tem tudo online, tem arquivo, tem YouTube. Vamos conhecer e trabalhar com carro que pode ser simples e mudar, né? A nossa cabeça, mudar o nosso dia da oficina, né? É isso aí. Então a oportunidade está aí, só basta você investir, né, o tempo ali e aprender para que você possa atender esse veículo dentro da oficina. Show, pessoal. Não esquece de deixar seu comentário aí com alguma dúvida, alguma sugestão de conteúdo para a gente gravar. Quer receber a gente na nossa oficina? Manda uma mensagem nas nossas redes sociais, no www.oficinarbrasil.com.br, que é nosso site, o maior portal técnico automotivo do Brasil. Deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.
Sidney, sempre bem-vindo para participar. É isso aí. Obrigado, Kaique, pela visita aqui na Hunter. Pessoal aí que está acompanhando o canal do YouTube também pode seguir a gente no YouTube, tem nosso canal aí, @OficinaHunter. E é isso aí. Te aguardo no próximo vídeo, falando um pouquinho mais sobre o universo aí da linha Jeep, Fiat, Stellantis. É o que a gente está aqui atendendo todos os dias. Muito obrigado, até a próxima. Fechou, até a próxima, pessoal.